Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula. Hoje eu tenho uma temática muito requisitada por muitas alunas, por muitos alunos também, por seguidores e seguidoras, e a gente vai dar sequência dentro dessa campanha, nessa aula, que vai ter uma profundidade relativamente grande. E a temática é como que a gente recomeça após um término ou um divórcio, uma separação, basicamente. E o que é muito importante da gente começar notando é que recomeços, eles advêm de o término ou a finalização de uma crise, tá? Essa crise, ela pode ser uma angústia, ela pode ser um conflito, ela pode ser um apego, como é muito dito no livro que eu traduzi, o Deixar Ir, ou uma resistência, ou até mesmo uma corrupção. Todas esses fenômenos psicológicos, psíquicos ou até de alma, espirituais, eles são catalisadores ou raízes para uma crise acontecer. Então, na essência, o recomeço, ele significa, explicando a temática da aula, como talvez a maioria de vocês sabe que eu gosto de começar, significa a gente conseguir olhar com perdão, com gratidão, com amor e com sabedoria para os ciclos passados e principalmente para o ciclo mais recente do passado, para que eu consiga extrair todos os aprendizados que estão ocultos. Eles não são fáceis, eles estão ocultos, tá? Dentro dessas experiências, desse ciclo de crise, que foi essa separação, esse término, e eu me comprometer a não errar mais aonde eu errei, através de um arrependimento sincero. Esse é um ponto muito importante também, porque uma crise só se resolve verdadeiramente quando acontece essa bifurcação espiritual do arrependimento sincero. O que é o arrependimento sincero? É uma mudança de coração, onde eu reconheço aonde eu errei, eu faço um voto de não errar mais nesse ponto e eu mudo as minhas atitudes, as minhas ações, tá? Com isso, a gente pode dizer que recomeçar depois de um término, depois de um divórcio, é uma jornada muito profunda que envolve diversas dimensões do ser. Então a gente vai explorar 7 paradigmas para orientar a gente dentro desse processo, tá? Muito bom. O que nós vamos explorar então nesses 7 paradigmas? E eu vou explicar dos mais subjetivos até o mais objetivo, que vai ser ao longo do final da aula. E o princípio que eu vou ensinar para vocês nessa aula de hoje é basicamente como harmoniza o masculino e como harmoniza o feminino dentro de cada pessoa, seja você homem, seja você mulher. Você tem as energias psíquicas femininas e masculinas, e a gente vai entender como harmonizar em cada um desses 7 paradigmas, harmonizar o masculino e o feminino, e desenvolver uma virtude que é a prova da resolução do assunto naquela área. Tá? Então a gente vai começar através nos primeiros mais subjetivos, igualmente importantes, todos são importantes, tá? Só que vocês vão ver que os últimos eles são muito mais práticos, eles são muito mais objetivos, e eles são muito mais simples de colocar em prática, tá? Então a gente vai começar do 7º até o primeiro paradigma, ok? Bom, dito isso, a gente pode talvez começar pela primeira grande área, o paradigma da vida humana, que é muito importante, tá? Que é a espiritualidade e a transcendência. Então, dentro de um término, dentro de um divórcio, essa visão da espiritualidade, do porquê que terminou, porquê que esse relacionamento não
floresceu ou não frutificou, ou se floresceu e frutificou, por que apodreceu, ou por que se corrompeu, tá? Esse processo de investigação, de reflexão, de desenvolvimento, de afiar sua intuição, vai acontecer através de um aprofundamento da sua espiritualidade, para que você consiga encontrar paz e significado além do material. O espiritual, então, é muito importante. Aqui, muito da fé da pessoa vai ajudar ela ou atrapalhar, se ela tiver uma fé fraca, ou ela não tiver clareza sobre isso, sobre qual foi o propósito ou significado de eu ter passado por essa experiência muito dolorida e muito dolorosa. Porque existe, sim, um significado por detrás de todas as experiências. A questão é, na grande maioria das vezes, a gente só consegue entender por que a gente passou pelo que a gente passou muito tempo depois do evento ter acontecido. Quando a gente olha para trás, e agora com maturidade, sem a camada da emocionalidade, conseguindo olhar com uma certa distância, eu consigo extrair o significado da experiência que eu passei. Eu consigo até ver quais foram os comportamentos que eu tive que atraíram aquela crise. Tá? A espiritualidade, então, tem muito a ver com uma capacidade de distanciamento dos acontecimentos. Isso é uma capacidade de vigília, uma capacidade de observação, uma capacidade de presença, onde você consegue separar o acontecimento da consciência presente que é você, tá? Ou que é o eu. Com isso, o processo de harmonização, ele vai acontecer sempre aprendendo a equilibrar o masculino e o feminino da situação. Dentro do paradigma, então, da espiritualidade, a gente vai ter as energias femininas que são mais receptivas, nós vamos ter as energias masculinas que são mais ativas. Tá? Isso é muito importante para que vocês consigam aprender a identificar se algo, ou uma energia, ou alguém é feminino ou masculino. Tá? Se tiver uma postura, uma intenção mais receptiva, vai estar com predomínio psíquico feminino. Se estiver com uma energia de mais ação, de mais iniciativa, de conquista, vai estar com uma energia predominantemente masculina. Tá? Com isso, dentro da espiritualidade, a gente vai precisar equilibrar o feminino e o masculino. Depois de uma crise, de um término, de um divórcio, é extremamente recomendado, então, para você fazer uma ativação da feminilidade na dose certa, você pode praticar sua religião, você pode fazer as rotinas sagradas, as leituras dos livros sagrados que você deposita a sua fé, a meditação, que é um processo de interiorização muito profundo, tá? Ou às vezes a contemplação. A contemplação é a capacidade de vigiar as coisas que estão acontecendo na minha vida sem me envolver emocionalmente. Isso é contemplação. Então, tudo que eu fizer de um ponto de vista de ficar presente, eu vou estar aumentando a minha receptividade à vida, e isso eu vou estar trazendo o feminino em mim para um ponto de mais luminosidade ou mais saudável. Ao mesmo tempo, para que eu amadureça no paradigma espiritual, eu vou precisar ter uma dose equivalente de energia masculina. Tá? A energia masculina, então, é uma energia de atividade, é uma energia de ação, é uma energia de iniciativa. Do paradigma espiritual, é altamente recomendado que uma pós-crise, para você virar a página e o capítulo mudar, você praticar, participar de práticas espirituais, religiosas, se afiliar a comunidades espirituais que tenham valores parecidos com seus valores de vida, porque isso vai dar um sentimento de acolhimento, vai minimizar o sentimento de perda, do fracasso, do término passado que acabou de acontecer, tá? E isso você contribuindo ativamente dentro desse grupo de pessoas. Isso já vai fazer você
desenvolver a habilidade da empatia, desenvolver a habilidade da compaixão, da fraternidade, da gentileza, do respeito. Todas essas grandes virtudes vão te servir enormemente bem num próximo ciclo relacional. Então, ao mesmo tempo então, que eu vou aumentar a minha receptividade através da meditação, da contemplação, de rotinas sagradas, que os homens também podem fazer, eu vou também servir os outros, desenvolver mais gratidão, desenvolver mais generosidade, mais compaixão, me afiliar a grupos onde eu posso servir e ajudar mais os outros. E isso significa, quando você ajuda os outros de maneira altruísta, você tende a esquecer dos seus problemas enquanto você está ajudando os outros. No serviço de caridade, o maior beneficiado não é quem recebe a caridade, é quem pratica a caridade. Porque você temporariamente esquece dos seus problemas. Você esquece do seu eu, você esquece do seu ego. E durante esse período de esquecimento do ego, onde você está engajado numa atividade virtuosa, você sente felicidade e alegria. Tá? Unificando, então, o masculino e o feminino dentro do paradigma espiritual, que é esse mais subjetivo e abstrato, para que eu consiga entender o fracasso do ciclo anterior, a gente vai ter uma virtude que é muito importante, que pode ser uma serenidade transcendental ou a imperturbabilidade, que eu ensino tanto nas minhas aulas, ou como era ensinado na Grécia Antiga, ataraxia. Ataraxia, imperturbabilidade, equanimidade ou uma serenidade transcendental, que é uma serenidade que se embasa, se fundamenta em valores espirituais, não são valores do mundo. Uma tranquilidade, uma serenidade, então, que transcende os acontecimentos ao redor. Vai ser a virtude que vai pacificar o seu coração no paradigma espiritual após um término ou um divórcio. Essencial, importantíssimo. Tá? Isso vai fazer com que você integre uma capacidade de introspecção, de olhar para você, ao mesmo tempo que quanto mais você olha para você, mais você se conhece, mais você percebe equívocos de posicionamento, ou de ideias, ou de sentimentos e afetos que você teve, você também aumenta a sua participação ativa nas comunidades que você coabita, convive, e você usa os seus talentos para colocar a serviço de pessoas que têm necessidade desses talentos. Isso faz com que a sua cura espiritual, depois de um término de um divórcio, seja extremamente acelerada. Extremamente acelerada. É daí que vem uma pessoa mais madura espiritualmente, ela vai tender a sofrer menos do que uma pessoa imatura. Esse é um dos grandes benefícios de você alcançar maturidade, e maturidade espiritual principalmente. Tá? Uma recomendação, isso eu vou, ao longo da aula, toda vez que eu explicar um paradigma para vocês, eu vou dar uma tarefa, eu vou dar um autodesafio, tá? Como eu ensino dentro da minha metodologia da mentoria Elite. O autodesafio é uma tarefa que eu fortemente recomendo que vocês façam. Então, eu vou dizer para vocês pegarem papel e caneta, ou alguma coisa para vocês anotarem também, pode ser um notebook, um celular, o que fizer sentido para você, o que for mais fácil, na verdade, tá? Que não interrompa a sua atenção com relação à aula. E você anote cada uma das áreas dos paradigmas, espiritualidade, é o que a gente está falando agora, e depois o autodesafio que eu quero propor para que você faça. Tá? Então, o autodesafio para gerar a virtude da imperturbabilidade ou da serenidade transcendente, que eu acabei de explicar, vai ser você começar a praticar uma atividade espiritual por um período determinado. Por exemplo, você pode se engajar numa prática espiritual como meditação, como oração, como yoga, como assembleia, como serviço de caridade altruísta em alguma instituição que você acredite, tá? E você vai fazer pelo menos 15 minutos durante 21 dias. Não vale atividades que você já faz. Ah, Lucas, eu já leio a Bíblia todo dia. Então, essa não vale, porque o autodesafio precisa ter um elemento de desconforto do novo, tá? Ah, Lucas, eu já faço oração todos os dias, então não vale. Ah, Lucas, já pratico meditação e yoga, então não vale. O autodesafio tem que ser algo novo, que é ligeiramente desconfortável, para criar uma nova rede neural e ativar a neuroplasticidade no seu cérebro.
aquilo que você já faz de maneira habitual e familiar não ativa a neuroplasticidade. Pode trazer resultado, pode ser algo muito benéfico para você, mas do ponto de vista de mudança, de absorção de novas sabedorias e novos conhecimentos, nós precisamos ativar a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas informações, tá? Então, o autodesafio vai ter que ser algo espiritual que você ainda não faz. E você vai fazer por pelo menos 15 dias, por pelo menos 15 minutos, no mínimo 21 dias, tá? Porque esse é o tempo que a gente sabe que demora para o cérebro se acostumar ou se familiarizar com atividades cotidianas simples e elas entrarem no automático. Perfeito? Anotem isso então e a gente vai para o próximo paradigma. O próximo paradigma é a intelectualidade ou a racionalidade, a capacidade de compreensão da lógica dos eventos ou dos fenômenos que aconteceram na minha vida. Tá? Isso significa que após um término, após um divórcio, após um fracasso relacional, chame como você quiser, eu vou precisar utilizar o meu intelecto para compreender e para processar as experiências. O que não funciona, eu colocar embaixo do tapete, eu fingir que não tenho nada para aprender, que a culpa é 100% do outro, eu parto para o próximo relacionamento sem compreender nada do que aconteceu. Eu só me vitimizo, não compreendo nada, não conecto os pontos, não processo as experiências que eu passei e eu entro no próximo relacionamento tão cego quanto eu estava no anterior. E isso é o princípio de ciclos que eu ensino nas aulas avançadas de espiritualidade, que faz com que as pessoas repitam padrões. A pessoa se relaciona às vezes com um abusador, termina com um relacionamento com o abusador, logo em seguida se relaciona de novo com outro abusador, né? Ou se relaciona com uma pessoa que trai, que é desleal, termina com essa pessoa, se junta de novo com uma outra pessoa que trai, que é desleal. Ou você sempre atrai pessoas que são matrimoniadas ou casadas, né? Por que sempre na minha vida, Lucas, aparece homem casado? Por que sempre na minha vida, Lucas, aparece mulher casada interessada em mim? Porque existe um padrão em você de chave e fechadura que você ainda não compreendeu. Enquanto você não compreender, ele continua ativo. Você precisa conscientizar o padrão inconsciente para desativá-lo. Isso é muito importante de entender. Enquanto você não se conscientiza do padrão, ele continua atuando nos bastidores, na máquina operacional do seu cérebro, do seu ego. Tá? Dito isso, dentro do paradigma da intelectualidade e da racionalidade, nós vamos ter então a polaridade psíquica feminina, que é a receptiva, onde uma postura recomendada seria você buscar conhecimento, você estudar relacionamentos e você refletir sobre quais foram as grandes lições que Deus, o seu Criador, que o universo, que a vida te colocaram nessa situação, ou que você se permitiu estar nessa situação para aprender. É uma postura de grande receptividade, de abertura, de meia-culpa, de humildade, de falar onde foi que eu errei com o coração sincero, não com o coração que lamuria, que se lamenta ou que reclama, mas assim, onde foi que eu me desviei? Onde foi que eu permiti que as coisas se degringolassem ou se corrompessem tanto? Tá? Essa postura, então, intelectual, é uma postura de aprendiz, é extremamente poderosa. Uma das posturas que eu mais amo na vida, ser aluno, aprender algo novo, porque é empolgante, é entusiasmante, traz às vezes até uma euforia, principalmente quando você descobre conhecimentos que podem mudar a sua vida. Eu sempre estou estudando todos os dias, exatamente por isso que eu me posiciono como professor. Só é possível ser professor quem é aluno muito mais. Professores que não estudam não são mais professores. Eles são, talvez, bibliotecas mortas de conhecimento, mas conhecimento vivo eles não resplandecem mais. Quando você para de estudar, você perde o ânimo até mesmo de ensinar. E o que traz o grande ânimo do professor é a empolgação e o amor por ser aluno.
Dentro do paradigma tão intelectual e racional, a postura de aluno, de aprendizado, de humildade, de o que foi que eu não compreendi, o que foi que eu não sei ainda, que facilitou com que esse fracasso relacional acontecesse do divórcio. Tá? Essa é a postura feminina receptiva. Do outro lado da moeda, a gente vai ter que ter uma postura psíquica masculina equivalente. Tá? Essa postura, de novo, é uma postura de iniciativa, de ação, de atividade. Tá? A postura mais recomendada, se de um lado eu tenho a postura do aluno, que aprende, que ouve, que absorve, do lado masculino, eu vou ter a iniciativa de colocar aquele conhecimento em prática, tá? De me associar com outros alunos, de escolher os meus professores e mentores corretos, de escrever os aprendizados que eu estou tendo na prática e os efeitos que eu estou vendo da aplicação prática desses conhecimentos para que se tornem sabedoria. Essa segunda parte intelectual é extremamente importante, porque a diferença entre conhecimento e sabedoria é se eu coloco em prática o conhecimento ou não. Quem não coloca o conhecimento em prática tem uma patologia mental que eu chamo de obesidade intelectual. É uma pessoa obesa intelectualmente. Aquela pessoa que leu, sei lá, 1.000 livros, 2.000 livros, só que ela não pratica nada. Ela não sabe na prática como funciona aqueles ensinamentos. Ela pode saber tudo de decoreba. Ela pode dar uma palestra maravilhosa sobre aqueles conhecimentos. Só que quando você olha para a vida dela, ela não pratica nada daquilo que ela sabe ou ensina. Que ela conhece e ensina, não sabe. Porque se ela soubesse, ela praticaria. Tá? Significa que ela retém muita coisa, como se fosse um computador, só que ela não entende o que ela retém. Tá? Então, dentro... Deixa eu só organizar uma coisinha aqui. Muito bom. Dentro do processo do equilíbrio do paradigma intelectual e racional, do feminino receptivo e do masculino ativo e com iniciativa, a gente vai precisar desenvolver a virtude da sabedoria aplicada. É até uma redundância, porque toda sabedoria é prática, é conhecimento prático aplicado, mas a gente pode chamar, até para um reforço redundante, a sabedoria aplicada. Tá? A virtude que harmoniza o masculino e o feminino no nível intelectual, depois de uma grande crise como um divórcio ou uma separação, é a sabedoria aplicada. Eu vou estudar relacionamentos, eu vou colocar em prática tudo aquilo que o Lucas falou. Como hoje ele disse, para eu pegar papel e caneta e eu anotar todos os autodesafios dos 7 níveis que ele vai me passar. Isso é sabedoria aplicada na prática. Tá? Sabedoria essencialmente. Isso, então, a sabedoria... ela não só vai pegar um conhecimento morto e aplicar literalmente, mas ele vai criar uma síntese entre aprender, absorver conteúdo e agir customizado da sua maneira. Isso significa que você se apropriou do conhecimento e transformou em sabedoria real. Tá? Isso vai fazer com que a sua capacidade de lidar racionalmente com desafios aumente gradualmente. Isso vai fortalecer a outra virtude do 7º nível, que é a imperturbabilidade. E quanto mais você consegue compreender, buscar conhecimento e colocar em prática através da sabedoria aplicada, mais você cresce pessoalmente, mais imperturbável você se torna. Então, todas as virtudes têm sinergia uma com a outra. Uma fortalece a outra. Isso é uma qualidade das virtudes. Toda virtude fortalece as outras virtudes. Tá? Qual que é o alto desafio que eu recomendo para que vocês desenvolvam a sabedoria aplicada? Tá? Você vai aprender algo novo e aplicar esse conhecimento na prática. Você vai determinar a intensidade, você vai determinar o local, você vai determinar a frequência que você vai fazer. Tá? Então, você vai escolher um tema que você tem uma alta curiosidade, um alto interesse. Eu quero que você faça um curso online ou que você leia um livro se aprofundando sobre esse assunto. Óbvio que se você está aqui estudando sobre relacionamento e divórcio, recomendo fortemente que você estude o meu canal, você estude na SDR, que é a plataforma Segredos dos Relacionamentos, ou até mesmo que você adquira o meu livro Sutil Arte de Atrair, que está
à venda em todas as livrarias do Brasil. Tá? Você vai estudar e você vai colocar em prática esses conhecimentos para transformar numa sabedoria aplicada, que essa é a segunda virtude que a gente está investigando aqui na aula de hoje. Em seguida, você vai encontrar uma maneira de você aplicar e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, porque você vai primeiro absorver, depois você vai aplicar na prática, isso vai se transformar em sabedoria, depois você vai compartilhar essa sabedoria com outras pessoas, que daí reforça em você o próprio entendimento do padrão que você está ensinando. Todos os dias que eu dou uma aula nova, eu aprendo um pouco mais sobre relacionamentos. Eu ganho mais domínio sobre relacionamentos. Eu já estou fazendo isso há 15 anos. E isso significa que a minha postura como professor é a mais vantajosa de todas para aprender. Eu sou o que mais aprende cada aula, porque eu estou reforçando de uma maneira mais profunda conhecimentos e vendo de óticas diferentes, explicando com metáforas diferentes e com exemplos diferentes algo que eu já tenho uma caminhada e tenho um certo domínio. Isso significa que o aprendizado é infinito. Nunca ninguém chega num nível onde você fala, eu não preciso mais estudar. Isso não existe. Isso nunca existiu e nunca vai existir, porque a jornada é infinita. Tá? Então você vai, em seguida, achar uma maneira de compartilhar isso com as pessoas que você ama. Ou você pode escrever um artigo, um post, ou algo, um livro, quem sabe, né? Você se descobre como um autor, tá? Ou às vezes até dar uma palestra, ou informalmente ensinar amigos ou familiares. E você vai passar essa sabedoria aplicada para frente com a autoridade de alguém que fez. Tá? Esse é uma das grandes diferenças de um professor verdadeiro de um falso professor. O professor verdadeiro só ensina o que fez e o que faz. O falso professor ensina conceitos teóricos que às vezes ele entende, muitas vezes não entende e nunca colocou em prática. Tá? Ou são fantasias, são ideias lunáticas que nunca funcionariam na prática, como a grande maioria das ideias modernas e pós-modernas. Tá? Falando agora como filósofo. O quinto paradigma de trás para frente, porque a gente começou no sétimo, aí agora a gente foi no sexto, e agora nós vamos no quinto, e nós vamos chegar no primeiro, que são os mais práticos, os mais objetivos e os mais, talvez, impactantes na prática para você começar. Então, presta bastante atenção até o final da nossa aula. Tá? O quinto paradigma é o paradigma da expressão, tá? De como eu me expresso no mundo, de como eu me posiciono no mundo, a minha capacidade de compartilhar e a minha capacidade de colocar limites, de me proteger, de saber proteger a mim mesmo e também de saber compartilhar. As duas coisas são importantíssimas. Saber compartilhar os meus talentos é vocação, que vem de vocatio, do latim, que é uma junção de duas palavras, vox e coratio, que é voz e coração. Então, vocação, uma das interpretações etimológicas é a voz que vem do coração, tá? E expressão e a capacidade de impor limites para que você se respeite, seja verdadeiro e você não seja absorvido por sistemas de valores que você não concorda, tá? Então, o quinto paradigma, após um término, após um divórcio, tem muito a ver com a sua clareza de limites. Quanto que eu compartilho, quando que eu paro de compartilhar. Será que eu falo demais? Será que eu morro pela boca? Será que eu compartilho coisas que são íntimas da minha vida com pessoas que não são tão íntimas assim ou que não me querem bem? Tá? Isso é uma reflexão importante de se fazer. Então, com a capacidade de saber com consciência os meus limites e o quanto que eu expresso, o quanto que eu comunico e o quanto que eu atuo na minha vocação, se eu aprender isso, eu vou colher o fruto do sentido e da realização. É o sentimento de sentido. Eu tenho sentido na minha vida. Significa que a direção da minha vida está clara. Eu não estou confuso, não estou perdido, não estou numa bifurcação onde eu não sei o que fazer. Uma das coisas que mais traz desespero para o ser humano
a perda de sentido, é a perda de significado. É sentir que você é uma folha no vento. É sentir que você é um barco à deriva no mar. Essa ausência de significado, de sentido, é uma das coisas que traz mais desespero existencial. Ok? E isso tem a ver com não saber colocar limites e não saber onde se expressar, como se expressar e com quem se expressar. Limites tem tudo a ver com isso. Um dos principais pilares de uma terapia bem feita, individual, numa clínica, num processo psicoterapêutico, é aprender sobre limites pessoais saudáveis. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, principalmente as que são imaturas, elas não sabem ter limites. Ou elas excedem os limites, ou elas se omitem nos seus limites e são invadidas. Como, por exemplo, um relacionamento predatório, tóxico. Tá? Então, analisando o feminino e o masculino, dentro do paradigma expressão, invocação e limites, o feminino, que é esse lado receptivo, vai se posicionar de uma maneira onde você vai olhar para o seu coração, a voz do seu coração, e vai buscar uma conexão de significado com as suas paixões internas. É um pouco da criança interior. É aquela alegria de viver, de acordar, de brincar, de fazer coisas que alegram o seu coração com ingenuidade, com inocência. Então, a paixão, ela tem a ver um pouco com isso, com uma visão infantil e juvenil da vida de um ponto de vista positivo. Isso aqui, não estou fazendo uma análise pejorativa do infanto juvenil, estou fazendo uma análise positiva e necessária. É como se a chama da vida em nós fosse nutrida pela criança e pelo adolescente. A criança da curiosidade de querer aprender algo novo, de querer explorar o mundo, e o adolescente de querer se divertir, de querer curtir o momento, de querer sentir coisas novas. Essas duas características arquetípicas da criança e do adolescente dentro de nós é o que nos propulsiona a viver uma vida aberta à vida e aprender. Quando a gente mata a criança e o adolescente em nós, nós nos tornamos velhos. O velho é um humano que só tem o adulto, e às vezes o sábio, mas se tivesse o sábio forte, não teria matado a criança e o adolescente, e matou a criança e o adolescente dentro de si. Isso significa que uma pessoa madura, ela vai ter 4 arquétipos cronológicos dentro dela. Ela vai ter a criança, ela vai ter o adolescente, ela vai ter o adulto racional, ela vai ter o sábio, tá? É muito comum pessoas mais velhas priorizarem apenas o adulto, que é essa pessoa funcional, que você pode confiar nela, que ela tem que produzir, que tem que pagar boleto, e ela se amargura por causa dos fracassos da vida, e por isso que ela mata o espírito alegre, divertido e romântico dentro dela, que é a criança e o adolescente. Só que se o adulto mata a criança e o adolescente, ela nunca atinge o nível do sábio. Uma das provas que a gente tem disso, isso é muito fácil de observar também no processo investigativo e filosófico, é Jesus disse, sejais como as crianças. Jesus não disse para você ser criança. Lembrando que na época de Jesus não existia o nível adolescente. Isso significa então que Jesus falava, sejais como as crianças. Não é para você ser criança, é para você ser adulto com uma criança viva dentro de você. Isso é o que faz você se tornar um sábio. O sábio é como uma criança com a sabedoria e o conhecimento do adulto. Tá? Com isso, então, a gente tem uma característica muito grande. Isso eu atendo clinicamente há 15 anos. Quantas pessoas eu pego num processo de divórcio ou pós-divórcio que elas estão simplesmente amarguradas. A criança interior dela está triste, magoada, depressiva, não consegue acreditar na beleza da vida mais, porque sofreu muito. Só que o caminho da regeneração, da cura, da transcendência, do processo terapêutico, do amadurecimento, é aprender a lidar com esse amargor, com essa dor, com esse sofrimento existencial de, nossa, eu fracassei em relacionamentos. O que eu faço? Levanto a cara do chão, fico em pé e volto a caminhar. Com esperança de que os próximos passos vão ser melhores do que estar com a cara espalhada no chão. Então, quando a gente se reconecta com a criança interior, as paixões voltam,
a ganhar vida. Você se entusiasma novamente. Entusiasmo, do latim, significa entheos, que significa com Deus em mim. Então a criança tem essa capacidade, através da sua inocência, de sentir Deus nela, que é o que aquece o adulto, que faz o adulto se motivar a todos os dias ser um pouco melhor, a aprender algo novo, a desenvolver a humildade, a transformar em sabedoria, a pagar o preço do desconfortável para alcançar um nível de sabedoria, de imperturbabilidade ou de conforto superiores. Tá? Então, essa criança interior, esse feminino receptivo, essa criança inocente, é inspiradora. Inspiração tem a ver com a raiz hebraica do termo Espírito Santo, que é ruá. Ruá significa o vento da vida, o inspirar, o respirar. O Espírito Santo, em hebraico, significa ar, basicamente, ou espírito vivente que nos faz respirar, como se fosse a essência da vida. Então, tudo que nos inspira faz a gente voltar a viver. E aí aqui a gente tem, com muita ênfase, muita importância, esse processo de reconexão de novo com a criança anterior. E o adolescente também. O adolescente que é esse lado da criança que quer curtir a vida, que quer ter alguns prazeres, que permite ficar no momento presente de maneira moderada. E dentro do processo de expressão e vocação, você tem o lado psíquico masculino, que é a ação, iniciativa, atividade, que vai ser você manifestar essa inspiração, esse entusiasmo através de trabalhos significativos, de atividades que geram alto impacto, às vezes no começo não por uma remuneração financeira, mas por uma remuneração reputacional, uma remuneração moral. Por que você faz isso, Lucas, se não dá dinheiro? Eu faço porque me faz sentir muito bem. E quanto melhor eu me sinto, mais alegre eu acordo, e aí eu faço todas as outras coisas, e algumas delas dão dinheiro, outras não. Isso significa, então, que as atividades que normalmente não são remuneradas financeiramente, isso não é uma exclusividade, mas elas têm um altíssimo potencial de trazer significado, significância, entusiasmo e motivação para a nossa vida. Porque a gente faz simplesmente pelo grande prazer de fazer aquelas atividades. Tá? Então a gente vai, através da energia masculina na expressão e na vocação, colocar em ação todas essas paixões que fazem o nosso coração vibrar e se alegrar. Tá? Dito isso, a gente tem, então, o equilíbrio entre o masculino e o feminino no paradigma de expressão e de vocação como uma síntese através da virtude, que é a autenticidade criativa. Eu consigo ser verdadeiro, eu consigo criar coisas novas, que eu canalizo da criação como inspiração divina, através de uma autoexploração com uma expressão ativa que me permite viver de forma autêntica e alinhada com o meu propósito. Então, a autenticidade criativa vai ser essa união da espiritualidade, da intelectualidade e da paixão. Então, eu estou unindo alma, mente e coração. E estou manifestando isso na minha vida. Isso está fazendo com que eu volte à vida. É como se eu renascesse após a morte do divórcio ou da separação. Extremamente importante. Muitas pessoas vão acabar se encontrando em expressões artísticas ou em serviço de caridade, onde os talentos dela mais forem ativados, onde os talentos dela forem mais necessários, mais vibração amorosa ela vai sentir e provavelmente vai se transformar em entusiasmo. Tá? Qual que é o alto desafio para que vocês ativem com muita intensidade a autenticidade criativa ou criadora do paradigma expressão e vocação? Minha recomendação, então, é você iniciar um projeto criativo e compartilhá-lo publicamente. Você pode se dedicar numa paixão pessoal, pode ser escrever um livro,
escrever poemas, você pintar uma obra de arte, você fazer música, você alguma expressão artística que você tenha, e todo o trabalho feito num nível de maestria chama-se estado da arte. Isso significa que você pode alcançar um estado artístico em qualquer coisa. Pode ser em jardinagem, pode ser na construção civil, pode ser no seu escritório de advocacia, pode ser como médico, pode ser como servidor público dentro do seu cargo, pode ser como um cuidador do lar, uma cuidadora do lar, tá? Na hora que você faz a refeição dos seus filhos, se você faz com alegria no seu coração, com uma paixão, com uma gratidão, e você faz o seu máximo, você vai entrar no nível chamado estado da arte da performance. Isso vai atender o desafio que eu estou propondo aqui para vocês. Você vai fazer uma coisa com todo o seu coração. Todo o seu coração. E isso vai ser uma forte alavanca de cura do fracasso relacional, que foi o divórcio, que foi a separação. Muitas pessoas não sabem, Lucas, como que eu me recomponho, como que eu junto os caquinhos. Eu estou me sentindo esfacelado em 1000 pedaços que é impossível de colar. Eu estou explicando a receita psicofísica espiritual para você se reconstituir como indivíduo autônomo, adulto, maduro e sábio. Por isso que eu digo para vocês, prestem atenção. Isso aqui é extremamente valioso se você entender que não é uma teoria vazia, é um convite à aplicação prática. Porque se você fizer isso, você sai de qualquer buraco. Tá? Muito bom. No quarto paradigma, indo de trás para frente, a gente já falou do sétimo, espiritualidade, do sexto, intelectualidade, do quinto, expressão, do quarto, afetos e relacionamento. Depois a gente ainda tem o terceiro, o segundo e o primeiro, que são os mais objetivos e mais impactantes, talvez, para a maioria das pessoas. Tá? Os afetos e os relacionamentos, e aqui talvez esteja a grande causa, o grande câncer do sofrimento que a gente sente no término do relacionamento, porque o nosso coração se provou errado. Eu amei uma pessoa, eu me dediquei a uma pessoa e eu me sinto enganado, eu me sinto burro, eu me sinto tolo, eu me sinto estúpido por ter acreditado tanto numa pessoa ou num relacionamento que fracassou. Tá? Com isso, eu preciso recontextualizar a experiência relacional vivida. Eu vou precisar redefinir as minhas conexões emocionais, eu preciso entender o que fez eu me conectar com essa pessoa que fracassou junto comigo no relacionamento, porque independente se foi você que terminou, se foi a outra pessoa que terminou, os dois fracassaram. Eu preciso entender quais foram os tipos de conexão emocional que eu achava certas lá atrás, e eu preciso aprender de que esse tipo de conexão talvez não vá funcionar nos próximos ciclos futuros. Eu preciso entender também o que foi que eu valorizei de maneira equivocada e de maneira correta no início do relacionamento lá atrás. Preciso voltar quando as coisas eram boas. Eu preciso entender o que foi que me fez valorizar essa pessoa para dedicar o meu tempo de vida, que é escasso, para um relacionamento que se provou um fracasso porque nós terminamos. Com isso, fazendo essa análise de por que eu me conectei emocionalmente com essa pessoa, quais foram os valores que me influenciaram a decidir entrar no relacionamento com ela, eu vou conseguir reconfigurar a minha postura presente para não errar nos mesmos pontos que eu errei e para acertar nos pontos onde eu acertei. Não estou dizendo para descartar toda a experiência, você tem que descartar aquilo que foi errado. Tá? Isso é um dos grandes benefícios de você estudar comigo, é porque eu sempre vou dar uma visão racional e lógica de relacionamentos. Você tem que conseguir pegar com uma pinça o assunto e falar assim, nossa, depois que eu vi a aula do Lucas, eu entendi que foi nesse ponto que eu errei. Eu não quero que você acredite em nada do que eu falo, eu quero que você entenda. Porque se você entender, você nunca mais precisa errar nesse ponto que você entendeu. Óbvio que existem 1000, 2000, 3000
milhares de variáveis de relacionamento que você vai precisar dominar, só que a cada uma que você domina, aumenta a sua chance de sucesso relacional. E você não precisa estar perfeita, sabendo tudo, porque é impossível saber tudo, como eu já disse no começo da aula. Só que a partir de um certo ponto de sabedoria, principalmente nos pontos críticos, o sucesso relacional se torna muito mais uma tendência do que o fracasso relacional. Ou seja, a probabilidade de você ter sucesso relacional é muito maior do que você ter fracasso relacional. Tá? Com isso, então, a gente consegue fazer análise do feminino e do masculino dentro do paradigma afetos. Tá? Porque eu vou fazer o processo de observação das conexões emocionais, dos meus valores no início do relacionamento e como que eles se refletem hoje, vendo onde eu acertei e onde eu errei. O feminino, que é o receptivo, ele vai se abrir para receber apoio emocional de amigos, de familiares, de pessoas próximas que realmente querem o seu bem e vão preencher essa lacuna de conexão afetiva que você perdeu, por exemplo, no divórcio. E mais importante do que todas as conexões humanas afetivas é uma conexão afetiva com o seu criador. Primeiro uma conexão afetiva com o seu criador e depois uma conexão com os círculos seguros e íntimos que você possui, seja família, seja amigos, seja amigas, seja pessoas que querem muito o seu bem. E você vai compartilhar até certo ponto, de acordo com a intimidade que você tem. Você só pode compartilhar 100% da sua intimidade com o seu criador. Os seres humanos sempre vai ter que ter um limite, só não tem limite com o criador. Isso é muito importante de entender. Não existe nenhum ser humano na face da Terra digno de saber tudo do mais sagrado que você tem. O seu vínculo com o seu Criador é só você com o seu Criador. Isso é muito importante entender, quase ninguém entende. Tá? Então, você vai reconfigurar e você vai preencher o seu coração com novas conexões afetivas profundas, começando pelo seu Criador e depois com pessoas que você ama profundamente. Porque isso vai curar a carência emocional que o divórcio normalmente deixa, tanto em homens quanto em mulheres. Tá? A polaridade psíquica masculina vai se posicionar como uma postura de você se abrir, quando você já não estiver se sentindo mais tão machucado ou machucado, em expandir os seus círculos sociais, participando de grupos ou de atividades que reflitam os seus interesses. Existem ambientes que tendem a ter pessoas mais maduras, disciplinadas e virtuosas do que outros. Tá? Se você tem, comparando o bar ou comparando a academia às 6 horas da manhã, o filtro de qualidade de virtudes no bar é muito menor do que na academia às 6 horas da manhã. Tá? Por quê? Porque é difícil ir na academia às 6 horas da manhã. E no bar à noite de sexta-feira e ficar enchendo a cara é fácil. É só prazer hedonista. Isso significa, então, que ambientes que são difíceis de pertencer, você vai ter uma tendência a encontrar pessoas mais virtuosas, porque é difícil. Tá? Então, a postura da energia psíquica masculina nos relacionamentos, e tanto homens quanto mulheres precisam desenvolver os dois, porque maturidade é ter domínio das duas energias, feminina e masculina. Tá? É você socializar mais, você expandir seus círculos de convivência, de preferência em círculos de convivência que demandam virtudes e disciplinas, que são difíceis de conviver. Porque ali, o filtro de virtude, as pessoas vão tender a ser melhores do que em ambientes onde não é requisitado nenhum tipo de virtude. Tá? Isso é óbvio para um patriarca ou uma matriarca, não é tão óbvio assim para a maioria das pessoas. Com isso, a gente consegue trazer para uma síntese, quando você equilibra o masculino e o feminino, nos afetos e nos relacionamentos, nós vamos ter uma virtude muito poderosa, que é a empatia relacional. Tá? Anotem esse termo, essa virtude. Isso significa empatia relacional, é basicamente o equilíbrio entre você receber e você oferecer afeto, que é como eu ensino de reciprocidade afetiva.
Então, empatia relacional ou reciprocidade afetiva é o equilíbrio justo, perfeito, muito bem dosado, moderado entre você dar afeto e você receber afeto. Porque isso vai fazer com que suas relações se fortaleçam, vai fazer com que sua vida emocional se enriqueça e que você desenvolva inteligência emocional em níveis cada vez maiores. Isso vai facilitar você se posicionar emocionalmente, afetivamente na sua vida em todas as áreas. Não só em relacionamentos, mas em saúde, em finanças, na sua vida profissional, na sua carreira, na sua espiritualidade, tá? Nos seus relacionamentos também, obviamente. Dito isso, qual é o autodesafio que eu vou sugerir aqui para vocês? Para que você desenvolva a empatia relacional, você precisa, a minha recomendação é que você crie uma tarefa, um autodesafio de ampliar o seu círculo social através de novas conexões. Conheça pessoas novas de qualidades novas, tá? Então você pode participar de um grupo novo que demanda disciplina, por exemplo, um grupo de ciclismo. Cara, é difícil fazer parte de um grupo de ciclismo. Primeiro, porque você vai ter que ter uma bicicleta, você vai ter que ter equipamento de segurança, você vai ter que levantar cedo, porque normalmente esse pessoal anda de bicicleta cedo. Você vai ter que fazer esforço físico, isso demanda disciplina também. Ou um outro exemplo, você pode fazer parte de um clube do livro. Clube do livro, você tem metas, você tem que ler o livro toda vez para o próximo encontro. Isso demanda disciplina intelectual, isso demanda comprometimento. Também faz muito sentido, por exemplo, um círculo desse. Você pode entrar numa mentoria, você pode entrar no mastermind. Uma mentoria e um mastermind vão ter inúmeras tarefas que você precisa fazer. O mastermind é um ambiente que você precisa pagar um ticket de entrada caro para você participar. Isso significa que quando você entra num ambiente caro, é provável que você encontre pessoas mais prósperas do que em outros ambientes que não são caros. Tá? Se finanças e prosperidade é algo que te interessa, você precisa entender como entrar em ambientes que são caros financeiramente para entrar. E você precisa criar uma estratégia para isso. Tá? Mesma coisa se você quiser resultado em saúde, ou se você quiser mais resultado em relacionamento conjugal, como que eu consigo conviver com pessoas mais virtuosas. Por exemplo, muitos solteiros dizem para mim que eu não saio com os meus amigos casados, porque senão você vela, chato. Eu falo assim, é porque você é solteiro e porque você quer casar que você deve apenas sair com os seus amigos casados. Porque você ainda não casou, porque você não sabe como é um padrão matrimonial de sucesso. E você precisa conviver com essas pessoas que são bem casadas para que você aprenda a absorver por osmose como é ser bem casado. Porque você só vai conseguir ser bem casado se for natural, familiar para você os padrões de casais bem casados, tanto de mulheres quanto de maridos. Então, o desafio, o autodesafio é você participar de um grupo, ou de um clube, ou de uma atividade social, onde você possa conhecer pessoas novas, que compartilham de interesses, tá? E de preferência que são ambientes que têm uma barra de virtude de entrada alta, tá? Porque daí você vai filtrar a qualidade das pessoas pela barreira de entrada do próprio ambiente, tá? E eu quero daí que você também comece a se esforçar a iniciar conversas significativas, profundas, com essas pessoas nesses novos ambientes que você vai conviver, tá? Detalhe, não vale os ambientes que você já convive, porque se você já tem esse padrão, não é um alto desafio, você não está saindo da sua zona de conforto, não vale como alto desafio, não vai ativar a neuroplasticidade. Tem que ser algo novo que você nunca fez, ou que você fez muito pouco no passado e você vai fazer agora de maneira determinada e convicta. Tá? Maravilhoso. A gente está chegando, então. Eu já falei sobre espiritualidade, sobre intelectualidade e racionalidade, sobre expressão e vocação e sobre relacionamentos afetivos. A gente tem mais 3 áreas que são bastante impactantes. Só queria fazer um parênteses para que todo mundo que está aqui agora entenda o porquê que a aula é estruturada dessa maneira. Então, para quem não sabe, eu estou fazendo um movimento super importante
aqui no meu canal, tanto do YouTube quanto do Instagram, eu faço pesquisas constantes, tá? Isso eu vou explicar por que a aula, por exemplo, tem a temática que eu estou dando hoje. Eu faço muitas pesquisas com alunas e faço muitas pesquisas com seguidoras também. E eu identifiquei, principalmente, 2 grandes pontos principais, tá? Que são padrões das minhas seguidoras e alunas. O primeiro é que a maioria de vocês ainda estão solteiras ou se divorciaram recentemente ou há um tempo e estão em busca de um relacionamento sério. Isso é muito bom, porque você pode ser solteira ou estar divorciada e ser solteira também e falar não quero mais relacionamento, e aí não vai fazer sentido nenhum o meu conteúdo para você. Mas quando você diz não, eu quero um relacionamento sério, eu quero aprender padrões novos, como ser uma mulher, um homem matrimoniado, isso é importantíssimo. E um segundo padrão que eu identifiquei nesses meus estudos e investigações é que a maioria de vocês tem travas e fortes dificuldades para entrar num relacionamento, tá? Por exemplo, que tipo de trava e dificuldade que eu identifiquei nesses últimos meses de investigação? Muita dificuldade para recomeçar após um término de um divórcio, por isso a temática da aula de hoje foi uma das mais requisitadas nos últimos meses. Tipo, Lucas, fala para as divorciadas, fala para quem já teve um relacionamento de longo prazo, que foi juntado, que morou junto durante muitos anos e ficou fora do mercado de solteiros ou de relacionamento e agora está voltando perdida e não sabe o que fazer. Uma segunda trava, extremamente comum e muito falada também, é uma forte insegurança para você recomeçar um novo relacionamento após os 40 anos de idade. Já começa a aparecer muito 35 anos de idade, só que acima de 40 anos é quase uma unanimidade. Muitas pessoas com essa forte insegurança de nossa, eu vou ter que começar do zero e eu tenho mais de 40 anos. Tá? É uma temática que eu vou falar também com bastante aprofundamento. Terceiro ponto que apareceu muito de trava, acreditar que os homens bons estão em falta, que patriarcas não existem. Isso é falso. Isso é totalmente falso. Existem tanto os patriarcas quanto matriarcas. Você só precisa ser uma matriarca para aprender a reconhecer os patriarcas. Se você não se tornou uma matriarca ainda, você não sabe identificar um patriarca. Tá? E uma das principais, mais recorrentes, Lucas, eu não entendo a mente dos homens. Eu não consigo entender porque que eles fazem o que eles fazem. Eu quero trazer para vocês o terceiro paradigma, importantíssimo. Tá? Talvez os próximos 3 são os mais impactantes, porque eles são muito práticos. O terceiro paradigma é o paradigma das ações, das atitudes, das rotinas e dos hábitos. Tá? Isso significa que após um término, após uma separação, após um divórcio, muito da nossa rotina ela se rompe, parece que a vida se desestrutura. Tá? Com isso, é importante eu me conscientizar e eu vigiar para criar novas rotinas, para trazer estabilidade como eu tinha, porque muitas pessoas às vezes não se separam por causa exatamente desse apego, desse entrave, de tipo, nossa, vai quebrar toda a minha rotina se eu me separar. Então, você vai precisar dar uma atenção redobrada para construir novas rotinas saudáveis, onde você não vai contar de compartilhar ou de cooperar com seu parceiro, porque esse relacionamento não existe mais, tá? E você vai se renovar após a separação. Do ponto de vista, então, da energia psíquica feminina, a gente vai identificar os hábitos que não servem mais para nós, tá? Através de um processo de autoanálise, e você vai se permitir desapegar deles. Você vai cortar sumariamente esses hábitos que são obsoletos, que faziam parte do relacionamento anterior e que provavelmente nessa nova fase da sua vida vão ser hábitos apegados, tóxicos e que te prendem afetivamente naquela etapa da sua vida. E é exatamente isso que cria a lamuriação, a reclamação. E você fica presa naquela pessoa passada porque você continua lembrando dela por causa dos hábitos e rotinas que você manteve da época que você estava junto. Então eu preciso fazer uma análise, eu preciso fazer uma repaginação da minha vida do ponto de vista de rotinas e hábitos. Preciso mudar os lugares que eu vou, preciso mudar as roupas, as mulheres podem mudar o corte de cabelo, a aparência, tudo isso vai ajudar você a acreditar numa fase nova. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas
tem um momento de término, tudo, e elas não fazem as âncoras simbólicas para elas entenderem que a fase anterior morreu e uma fase nova vai começar. Tá? Do lado psíquico masculino, a energia psíquica masculina, você precisa introduzir, não é só cortar, como o lado feminino, que é eliminar aquelas rotinas, mas agora você vai ter que introduzir práticas positivas na sua rotina, coisas que você não fazia antes. De preferência, rotinas sagradas, rotinas de autocuidado e rotinas de autodomínio para os homens. Rotinas sagradas e de autocuidado para as mulheres, rotinas de autodomínio para os homens. Tá? Então eu vou fazer uma limpeza de tudo que não faz sentido mais na minha vida de rotina que eu tinha como casal. Eu tenho que matar essa personalidade que ficou, que pode estar moribunda na minha cabeça ainda, que era essa personalidade adaptada a ser um casal. Eu preciso matar, porque agora eu estou solteiro. Eu preciso voltar a ser um solteiro funcional, um solteiro feliz. Eu preciso eliminar todas essas atividades que faziam sentido como casal. E agora eu preciso criar novas rotinas saudáveis, íntegras, que vão me impulsionar na direção do amadurecimento pessoal. E aí eu já digo, para as mulheres, rotinas sagradas e de autocuidado. Tem aulas na SDR que eu explico com muita profundidade sobre esses assuntos. E para os homens, rotinas de autodomínio, de ativação de fúria e de autodomínio. Tá? Com o masculino e o feminino equilibrado, vai nascer uma virtude chamada disciplina equilibrada. Tá? Não é nem o excesso de disciplina, que vai ser um militarismo, ou um sadomasoquismo, ou um apego à dor, ou movido à força do ódio, como muitas pessoas acham que é bonitinho falar, mas na verdade isso na verdade é muito pejorativo para a nossa mente, para o nosso coração. E também não é uma disciplina omissa, de baixa intensidade, quase que indo para uma preguiça, uma indolência, mas é uma disciplina equilibrada, a dose certa para o dia de hoje. Tá? Essa combinação de deixar ir o antigo, desapegar, aqui eu recomendo a leitura fortemente do livro Deixar Ir, que é o livro de capa amarela, que tem na editora Pandora Treinamentos, que eu traduzi junto com os meus sócios e é um best-seller mundial. É uma junção do deixar ir, do desapego com o antigo e você abraçar o novo e você estabelecer novos hábitos saudáveis que vão sustentar o seu bem-estar agora num patamar superior do bem-estar que você tinha antes do término do relacionamento passado. Tá? O autodesafio, então, para que você desenvolva essa disciplina equilibrada, é a recomendação que eu faço aqui, é você implementar uma nova rotina saudável por 30 dias. Tá? Então você vai escolher um hábito positivo que você nunca fez, mas que você sabe que vai te ajudar para você incorporar na sua rotina diária, como meditar ao acordar, com uma rotina sagrada, você escrever um diário das emoções, você fazer as cartas de gratidão, você praticar artes marciais ou exercícios físicos, e você vai se comprometer a manter esse hábito diário durante pelo menos um mês. Esse é um lado do desafio. O outro lado é fazer uma lista de todos os hábitos que você vai cortar da sua vida e parar de fazê-los. Você tem que tirar tudo da sua vida que lembra desse hábito e você cortar. Então, cortar um hábito muito nocivo e depois que cortou um, corta 2, corta 3, corta 4, corta 10. Você vai fazer a inserção de uma nova rotina durante um mês. Quando você criou uma nova rotina, ficou familiar, aí cria outra. Nova 2 rotinas, aí cria mais uma, vai para 3. Conseguiu 3, tá no automático já, vai para 4ª, vai para 5ª, vai para 6ª, vai para 10ª. Na hora que você vê, você já é uma pessoa totalmente diferente, mudando um pouquinho por dia. Perfeito? Então a gente tem o primeiro paradigma, que é o espiritual, o segundo, que é a intelectualidade racional, o sétimo, que é a espiritualidade, o sexto, que é a intelectualidade racional, o quinto, que é a expressão e a vocação, o quarto, que são os afetos e os relacionamentos, e o terceiro, que são as atitudes, as ações, as rotinas e os hábitos. Tá? O segundo paradigma, de trás para frente, é o paradigma das ambições ou dos desejos. Tá? Aqui que vem aquela força primal de conquistar, o desejo, né?
a vontade de crescer, de viver a vida, tem um quê adolescente dentro desse paradigma também, é onde reside até o adolescente em nós, que essas coisas até que são, às vezes, até irracionais, mas dá para racionalizar. Então, a gente vai dentro do processo de término, de divórcio, de separação, de morte, de crise e de identidade, e o divórcio traz muito isso, você vai fazer uma autoanálise, você vai reavaliar as suas aspirações e as suas metas pessoais. Então, escrever tudo o que você quer alcançar na sua vida em todas as áreas. Pega 7 áreas que eu estou explicando aqui e diz tudo o que você quer alcançar em cada uma dessas áreas. Vai definir essas metas e quais são as rotinas que você vai construir para alcançar essas metas. Tá? Então, esse é um momento importante para você alinhar os seus desejos com o seu propósito de vida. Aqui eu vou dar uma dica pessoal minha, algo que eu faço há muitos anos já e que me trouxe muito resultado. Independente de onde eu estou na minha vida agora, eu estou me treinando a pensar 10x. Pode ser finanças. Quanto que eu recebo por mês hoje? Eu estou me habituando a pensar como seria se eu recebesse 10 vezes o que eu ganho. Hoje eu pratico uma rotina de saúde, eu penso como seria se eu tivesse 10 vezes mais performance do que eu tenho hoje. E mentalizar isso como se fosse uma coisa que já está acontecendo. Na verdade, eu estou moldando a minha vida para isso. Eu posso estar pensando no meu casamento, falando como seria se o meu casamento fosse 10 vezes melhor do que é hoje. E aí os quesitos são subjetivos. Pode ser ter mais filhos, ou ter filhos, né? Ou viajar mais com o meu cônjuge, ou ter um cônjuge, né? Ou ter uma vida mais satisfatória, mais qualidade de vida, trabalhar menos, ganhar mais dinheiro, ter mais renda passiva. O que é o 10x para você? Isso sempre fez com que eu estivesse preparado para o meu presente. O meu presente, tirando em 2 ocasiões, em 3 ocasiões, corrijo. O presente nunca me saturou, porque eu sempre estava à frente mentalmente, afetivamente, do que o presente me trouxe. Essas vezes que eu tive a crise, é porque o salto foi maior do que 10x e eu não estava pronto, preparado emocionalmente, intelectualmente ainda para esse salto. Ou seja, o salto foi tão grande, foi tão devastador para fazer a atualização do meu sistema que eu tive uma pane e uma crise de identidade. Tá? Então, às vezes, até o 10x pode não ser suficiente para você se preparar para tudo na vida, porque às vezes acontecem saltos de 100x, de 30x, de 1000x. E acontece. Porque Deus faz isso. Quando Deus entra na sua vida, você faz um salto de 10.000x. É uma coisa inexplicável. E aí, óbvio que você entra em pane. Você está preparado para um 10x, uma pessoa que se prepara muito. E você tem um salto de 1000x, ou de 10.000x, porque Deus fez uma intervenção. É bizarro, não dá nem para explicar. Você pode ficar catatônico, você pode às vezes ficar doente, fisicamente, psicologicamente. Tá? Só que uma pessoa que pratica a visualização 10x, ela é muito mais resiliente do que uma pessoa que pratica o 1,1x ou 0,5x. As pessoas que estão se destruindo, elas sempre estão falando, nossa, eu acho que eu nem mereço o que eu tenho. E ela já está entrando num processo de ruína, porque ela não acha que é merecedora, então ela se boicota e se sabota. Então ela está garantindo que vai fracassar no futuro. Então, quando a gente fala de desejo, de ambição, é importante a gente estar sempre se preparando com essa mentalidade do 10x. Isso não é só uma coisa que o Lucas fala, mas tem muitas pessoas de muito sucesso no planeta que ensinam isso de maneiras diferentes também. Tá? Esse pensamento 10x virou uma coisa tão natural para mim, mas tão natural, que até os meus sócios hoje em dia às vezes eles ficavam mais incomodados com isso. Antes minha esposa ficava incomodada também. Tipo assim, cara, Lucas, você nunca está satisfeito. Eu falo assim, não é que eu estou insatisfeito. Eu sou muito grato. Eu estou muito satisfeito com o resultado de hoje. Mas o resultado de hoje é de hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu preciso lutar de novo. A vida foi feita para isso. A vida não foi feita para eu me acomodar, sentar no sofá e ficar comendo uva e tomando água com gás, com limão e me fingir que eu sou um imperador romano. A vida foi feita para levantar todos os dias e superar os meus limites de ontem. Para que eu tenha sucesso nisso, uma chance maior de sucesso,
eu descobri na prática que a mentalidade 10x, eu estou sempre visualizando como seria 10 vezes maior. Você fala, nossa, ó, a sensação que você vai ter quando você mentaliza algo 10 vezes maior é um medo, é uma ansiedade, é um frio na barriga, eu não vou conseguir, eu não estou preparado. E é exatamente como você lida com essas emoções, com esses sentimentos de sabotagem que faz com que você cresça, que você transcenda, e aí você é mais do que isso, você transborda no momento presente. Porque se você está se preparando para uma luta 10 vezes maior do que a que você está lutando, a luta de hoje fica automática, ela fica fácil. Entendeu? Então, a probabilidade de você vencer hoje, quando você tem uma mentalidade 10x, é quase unânime. É como se se você sempre luta, se você treina para lutar 10x, a luta de hoje, que é 1x, ela é fácil. Tá? Eu não estou desdenhando a luta de hoje. Eu só estou dizendo que quando você treina a sua mente para problemas 10 vezes maiores do que o que você tem, o problema de hoje, ele se apequena. E quando ele se apequena, você ganha estabilidade emocional, você ganha clareza cognitiva, você ganha grandeza de espírito e de alma, e você prevalece. E aí você vai ver que você vai colher frutos doces no seu dia. Uma das grandes causas é esse pensamento 10 vezes a grandeza de hoje. Tá? Isso é poderosíssimo. Alcancei resultados extraordinários que quase ninguém tem na minha vida. E um dos grandes motivos foi essa obsessão em pensar grande. Tem até um livro dos fundadores da Ambev chamado Sonho Grande. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Tá? Não tenho vínculo nenhum com esse livro, mas foi um livro que me ajudou bastante a intensificar essa mentalidade. Eu já tinha uma mentalidade ambiciosa, mas não era 10x. Talvez era 2x. Talvez era 1.5x. Talvez era 3x em alguns momentos, mas nunca tinha sido 10x antes de eu ler esse livro. Hoje, às vezes eu me pego pensando 100x. Tá? Porque assim, se eu posso sonhar, por que eu vou sonhar 10x? Por que eu não posso sonhar 1000x então? Por que eu não posso sonhar 100x? Isso é exatamente o que o Elon Musk faz. Quando ele chega, ele fala: eu vou ser o primeiro trilionário em dólar no mundo, eu vou usar todo esse dinheiro para popular Marte com vida humana, para que a vida humana tenha um segundo planeta para sobreviver, além da Terra, se a gente destruir esse planeta. Isso é surreal, isso é bizarro, é um pensamento assim, transgeracional, transplanetário, onde ele transcende a geração dele, ele transcende o capital próprio dele, ele transcende o pensamento terráqueo, porque imagina um ser humano que mudou para Marte, o primeiro bebê que nasceu lá, ele não é terráqueo mais, ele é marciano. Ninguém parou para pensar ainda. O cara tá criando uma ideia que antes era impossível, era coisa de filme de ficção. Ele falou que até 2056, se eu não me engano, ele vai criar uma cidade com 1 milhão de habitantes humanos, terráqueos e depois futuros marcianos em Marte. A única condição que ele colocou é se o planeta se mantiver relativamente estável, sem grandes conflitos ou guerras ou desestruturações econômicas, eu me comprometo até 2056 a ter criado uma cidade em Marte para 1 milhão de seres humanos. É um negócio tão surreal. É um negócio tão surreal que a maioria das pessoas riem. Todo mundo ria dele quando ele falou que ele ia fazer um foguete da ré. Hoje em dia ninguém ri dele mais. Porque foguete, ele desfez uma piada. As pessoas faziam uma piada quando você olhava para trás e as pessoas falavam assim, para de olhar para trás porque foguete não dá ré. O cara, ele conseguiu um nível tão lendário de pensamento que ele desfez uma piada. Depois do Elon Musk, foguete dá ré. E ele está fazendo isso cada vez com foguetes maiores, porque o pensamento dele, isso é o que ele faz. Só que eu não tenho dúvida nenhuma que o pensamento dele é 10x, 100x ou 1000x acima do que ele consegue fazer hoje. E é exatamente essa motivação, esse drive, que tem muito a ver com os valores dele, que fazem com que ele alcance mais resultado no mundo do que qualquer outro tipo de pessoa, individualmente.
Não tem como discutir o alcance de resultado desse cara. Tá? Então, do lado feminino receptivo, a gente vai ter uma reflexão sobre os seus verdadeiros desejos, suas verdadeiras ambições, que é a virtude do desejo é quando ele se transforma numa ambição. Porque eu vou precisar me tornar um ser humano melhor para alcançar essa meta. Aí não é só mais desejo, é ambição. É me tornar um ser melhor para fazer melhor, para ter melhor. Tá? Através, às vezes, de práticas de autoconhecimento, de estudo, de meditação. Por exemplo, um padrão comum que milionários no mundo inteiro possuem é que todos leem pelo menos 50 livros por ano. Isso significa um livro por semana. Todos os grandes milionários do mundo têm esse mesmo padrão. Todos leem um livro de não ficção por semana. Tá? E você tem que se perguntar, será que tem uma correlação entre riqueza, prosperidade e estudo de desenvolvimento pessoal? Sem dúvida nenhuma que tem. Senão, a gente não teria esse padrão muito bem definido de praticamente todos os milionários, ou a grande maioria dos milionários, leem livros continuamente ao longo da vida deles. Você pode pegar o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, multibilionário, centenas de bilhões de dólares, ele continua lendo com 90 e tantos anos de idade um livro por semana. Tá? Ler e compreender e praticar, não é só ler. Tá? Do lado masculino, a polaridade masculina, então, dos desejos, das ambições, a gente tem o estabelecimento de planos e objetivos concretos de alcance, tomando ação prática para alcançar suas ambições e, importantíssimo, celebrar as suas conquistas. Senão você começa a matar a criança dentro de você, o adolescente dentro de você, você se transforma num adulto amargo. Toda conquista que você alcança, você precisa parar momentaneamente para celebrar com as pessoas que você ama, para que você mantenha a criança viva dentro de você como motor motivacional da sua ambição. Porque a criança, o que ela quer é se divertir, se sentir bem e fazer algo que ela não fez ainda. E a celebração é meio que o fechamento do ciclo para a criança. Ela precisa disso. A criança dentro de você precisa da celebração. Se você parar de celebrar seu aniversário, o aniversário das pessoas que você ama, as conquistas que você tem, as conquistas das pessoas que você ama, você se torna uma pessoa amarga. E você vai começar a ter menos resultado, porque quem não celebra não agradece. E quem não agradece é miserável, é ingrato. E pessoas ingratas alcançam menos resultado, impactam menos vidas do que pessoas gratas e prósperas. Tá? Com esse equilíbrio, então, do paradigma desejo e ambição, nós temos uma virtude que sintetiza esse equilíbrio masculino e feminino, que é a determinação consciente ou concentração. Essa é a grande virtude, é a concentração ou determinação consciente e intencional, onde você equilibra a introspecção com a ação e extroversão. Tá? Aí faz com que você avance nos seus propósitos com muita confiança, com muita convicção rumo aos seus objetivos. O próprio Carl Gustav Jung, grande mestre da psicologia, da mente humana e da alma humana também, ele disse que a maturidade individual acontece no equilíbrio entre introversão e extroversão. Você tem que ser capaz de momentos de introspecção e momentos de extroversão. É necessário conseguir modular quando usar introversão, quando usar extroversão. Isso é o que denota uma pessoa madura. Uma pessoa imatura, ela vai ser extrovertida no ambiente que demanda introversão. Ou ela vai usar de introversão no ambiente que demanda extroversão. Isso é um sinal claro de imaturidade. Uma pessoa que não consegue ler o ambiente, que ela não consegue entender a melhor postura que gera resultado. Tá? A imaturidade, então, é uma falta de controle pessoal, de domínio próprio, e você não consegue criar uma resposta ambiental coerente com o que o ambiente necessita. Tá? Dito isso, qual é o alto desafio que eu recomendo no paradigma desejo e ambição para que você desenvolva a concentração ou a determinação consciente? É você estabelecer uma meta desafiadora
eu vou recomendar que vocês façam uma meta 10x, na área que você quiser. 10x. 10x é de rasgar a alma, é de doer. É para doer. É para você falar, cara, isso aqui é difícil demais, eu não consigo alcançar nem 2x, como é que eu vou alcançar 10? Tá? E eu quero que você comece a criar um passo a passo para você eventualmente chegar no 10x. E vão ser passos difíceis, sacrificiais e altamente custosos em todos os níveis de recurso. É exatamente isso que eu quero que você se acostume para você aprender a ter ambição. Tá? Pode ser aprender um idioma novo, difícil, pode ser multiplicar sua receita por 10, pode ser empreender pela primeira vez na sua vida, pode ser casar, pode ser se abrir a ter filhos, sendo que você foi uma pessoa que sempre disse que não teria, pode ser qualquer outra coisa que é super difícil para você e você vai criar, porque faz sentido. E essa meta, esse desafio, esse objetivo 10x, ele vai direcionar os seus esforços, as suas decisões e o investimento dos seus recursos passo a passo. Tá? Maravilha. O último paradigma, que é o primeiro, seria o paradigma material / sexual. Tá? O paradigma material sexual tem muito a ver com como a gente lida com a matéria, com as posses, propriedades ou sentimento de posses e de propriedades que a gente tem, incluindo o corpo do cônjuge ou o nosso corpo, né? Isso significa então que é essencial a gente se reconectar depois de uma fase de término onde eu estava como casal, como cooperando com alguém, vivendo em conjunto com alguém. Eu preciso me reconectar com o meu próprio corpo. Eu tenho que recuperar a minha energia vital que eu depositei naquele ex-cônjuge. E eu preciso fazer a ficha cair da minha realidade material no momento presente. Tá? Isso tem a ver com reconhecer as suas necessidades físicas e você também redescobrir a sua sexualidade de maneira saudável. Aqui eu vou fazer uma recomendação que é um contrassenso na sociedade moderna. Uma das maneiras para você ganhar um grande domínio da sua sexualidade é, após o divórcio, após um término de relacionamento, você dominar, você ganhar maestria sobre a virtude da castidade. A prova de que você domina a sua energia sexual e você não é dominado pela sua energia sexual é a capacidade de você praticar a castidade voluntariamente até o momento que você disser que vai praticar. Isso prova para você que você é mestre de você mesmo. Isso traz uma autoestima surreal, isso traz um autorrespeito surreal, isso traz um carisma surreal. A castidade traz carisma, tá? Porque toda essa energia sexual que você não expressa, ela se sublima e ela começa a se elevar para níveis superiores e você começa a transbordar de talento, de expressão, de comunicação, de intelectualidade, de sensibilidade artística, de espiritualidade, tudo porque você represou a energia sexual. Ou seja, a castidade voluntária é extremamente benéfica. Involuntária não é, porque você quer saciar, você não tem domínio ainda para ter castidade e você não consegue saciar. Aí isso é danoso, gera dano psicológico, sim, mas o celibato voluntário é uma virtude, e não só é uma virtude, como ele é como se fosse um combustível de alta octanagem que vai propulsionar o seu sistema para níveis de maturidade superiores. Tá? Do ponto de vista, então, feminino receptivo, na energia psíquica feminina, eu fortemente recomendo a prática do autocuidado, de uma reconexão com o seu corpo, com as suas emoções, com as suas sensações, e você se permitir relaxar e vivenciar o conforto, principalmente se você é mulher. Aprender a escutar o seu corpo e respeitar seus limites. Os homens também podem fazer isso se estiver vindo de um momento extremamente estressante, como o divórcio normalmente é.
Esse relaxamento, esse autocuidado, esse respeito a si mesmo, uma reconquista da autoestima vai ter que ser equilibrado também com a energia masculina, onde você vai engajar em novas atividades que vão estimular os seus sentidos, como exercício físico, rotinas de autodomínio, você buscar novas experiências, desenvolver experimentar novas sensações, você se abrir novamente para a vida, para que você sinta a vontade de viver experiências sensoriais, tanto agradáveis quanto desagradáveis. Por exemplo, você experimentar uma comida nova toda semana, um alimento que você nunca comeu, tá? Ou você conversar com pessoas que você nunca tinha pensado em conversar. Uma pessoa na rua, uma pessoa no trabalho, ou uma pessoa no transporte público, ou uma pessoa no seu clube, na sua academia. Você vai conversar de maneira despretensiosa, não maliciosa, para que você aprenda a se posicionar e desenvolva o seu carisma através desse processo da virtude da castidade. Tá? Com esse equilíbrio entre masculino e feminino, a gente pode dizer então que a virtude unificadora ela pode ser a castidade ou vitalidade corporal. Castidade e vitalidade corporal tem tudo a ver, que é uma integração do cuidado, do autocuidado, com uma vontade, um pulso de exploração, com novas experiências que revitalizam o adolescente dentro de você. E através dessas novas experiências, a sua energia física, afetiva e intelectual sobem, te preparando para novas conexões, porque você está aberto para o novo. Tá? Então, a castidade e a vitalidade corporal são sinônimos para a mesma coisa. Vai ser a virtude que vai ser a prova do equilíbrio físico, material e sexual após um término de relacionamento longo, ou sério, ou profundo, como um divórcio acontece. O alto desafio que eu vou recomendar aqui para vocês, então, é a prática da castidade de maneira intencional, tanto para homens quanto para mulheres, até que você encontre verdadeiramente alguém que você queira se comprometer com a sua vida, que seja um novo cônjuge, um novo parceiro de vida que você vai conviver, tá? E não se permitir essa satisfação sexual até que o seu coração esteja totalmente curado e você vai trazer essas energias sexuais para cima através da prática da castidade consciente. Tá? Isso é um dos processos terapêuticos mais poderosos que existe, de você restringir a satisfação sexual, porque a energia sexual cura. Só que ela cura, mas ela também danifica. Então, se você está vindo de um divórcio, onde o seu coração está machucado, se você praticar a sexualidade com o coração machucado, seu machucado vai aumentar. Se você praticar masturbação, você vai. É como se você estivesse regando a ferida. Se todo dia você joga um pouquinho de ácido na sua ferida, você mantém a ferida aberta. A masturbação seria isso. Um relacionamento com uma pessoa sexual sem compromisso é como se você abrisse a ferida ainda mais. Tá? A castidade vai ser o tempo que precisa para sua alma e o seu coração regenerar por si só a ferida. E depois que tiver regenerado e tiver cicatrizado, aí isso se abre novamente como uma maneira de você expressar a sua individualidade, a sua autonomia, a sua visão como ser humano autônomo e criatura do Criador. Tá? Com isso, então, a gente compreendeu que harmonizar os aspectos femininos e masculinos em cada paradigma faz com que você abra o espaço para cultivar uma virtude correspondente desse equilíbrio entre masculino e feminino, que não apenas cura essas feridas passadas num divórcio, de uma separação traumática, só que também te prepara para uma relação futura muito mais saudável, muito mais significativa. Tá? Esse processo que eu expliquei aqui do sétimo para o primeiro promove um amadurecimento real, integral, dentro da jornada de individuação da psicologia analítica do Jung, fazendo com que você alinhe corpo, mente e espírito. E uma jornada de autodescoberta, de morte
de renascimento e de renovação. Tá? Para quem fizer até sentido, isso é um processo menor de ressurreição, onde você morre e você ressuscita com uma resiliência, virtudes e valores que você não tinha antes do processo de morte. Certo? Para a gente concluir, então, a nossa aula de hoje, recomendar 3 aulas e fazer um resumo. Para quem perdeu, presta atenção nesse finalzinho da aula, que eu vou fazer um resumo de tudo que eu ensinei hoje para vocês. As 3 aulas que eu quero recomendar, que tem tudo a ver com a aula de hoje, é a aula Como Sair de uma Crise, extremamente poderosa e sinérgica com a aula de hoje também. Tá? Lá eu dou outros insights e outros pareceres de outros pontos de vista. Segunda aula que eu recomendo é a aula Traumas que atrapalham relacionamentos. Então, tudo que está de ferida aberta, mal resolvida, infestada com pus, com neuroses, com afetos não resolvidos, eu falo nessa aula. E também o terceiro, como identificar um homem honrado. Tá? E, obviamente, explico como é uma mulher de valor, que é essa matriarca que vai conquistar um homem honrado. Tá? Resumo, então, da aula de hoje. Para quem perdeu qualquer parte, pega papel e caneta e anota. Tá? Então, uma síntese sobre a aula de hoje é o processo de recomeçar após um término ou um divórcio, que é uma jornada extremamente profunda, que envolve trabalhar 7 paradigmas. Eu organizei isso para ficar didático para vocês, que são essenciais na vida. Cada paradigma contribui para o crescimento pessoal e prepara para futuros relacionamentos mais saudáveis. Foi do 7º para o 1º, espiritualidade e transcendência, onde eu falei sobre você se aprofundar na sua espiritualidade para encontrar paz interior e sentido além do material do porquê que você passou pela experiência que você passou de fracasso, para que você alcance uma serenidade transcendental, uma imperturbabilidade por meio de práticas de introspecção e de participação ativa em comunidades e coletivos que fazem sentido para você. O 6º paradigma foi o paradigma da intelectualidade e racionalidade, onde eu expliquei para vocês como utilizar o intelecto para compreender e conectar os pontos de maneira lógica sobre as experiências que você vivenciou e passou, aplicando esses conhecimentos na prática para transformar na virtude que sintetiza esse paradigma da sabedoria aplicada. Tá? 5º paradigma foi o paradigma da expressão e da vocação, onde eu ensinei para vocês sobre como explorar e como expressar suas paixões pessoais, principalmente para manter a criança ativa dentro do seu coração, que é como se fosse o motor do seu espírito, da sua alma, fazendo com que a criança estivesse alinhada com um propósito maior de vida também, cultivando o que eu chamei de autenticidade criativa, através de projetos que reflitam a sua essência individual, que alegram o seu coração. O 4º paradigma foi o paradigma dos afetos e dos relacionamentos, onde eu falei para vocês como criar novos hábitos saudáveis e abandonar hábitos tóxicos anteriores, somente hábitos errados que você adquiriu ao longo da sua vida conjugal passada que fracassou, tá? Com isso, cortando os hábitos tóxicos e desenvolvendo novos hábitos poderosos para a nova fase de vida que você está vivenciando, você vai promover a virtude da disciplina equilibrada, que vai sustentar o seu bem-estar físico e mental e espiritual. Tá? O 3º paradigma foi o paradigma das atitudes, das ações, das rotinas e dos hábitos. Mais objetivo. Agora, falei sobre você criar novas rotinas saudáveis, você abandonar hábitos que não servem mais para você, que se transformaram em obsoletos, para você desenvolver essa disciplina equilibrada, que sustenta o bem-estar físico e mental. Tá? 2º paradigma foi o de desejos e ambições, onde eu falei para vocês sobre alinhar as aspirações pessoais com as ações práticas. A diferença de desejo e ambição é que ambição você aspira a ser um ser humano melhor, tá? Estabelecendo meta desafiadora, de preferência com a mentalidade 10x, e perseguindo esses objetivos de maneira significativa para cultivar uma determinação consciente, ou uma concentração, uma convicção. E o 1º paradigma, e último que eu expliquei, foi o material sexual, onde eu expliquei para vocês que é importante se reconectar com o seu próprio corpo, com as suas sensações,
para você revitalizar a sua energia física, reconquistar a energia que você depositou no seu ex-cônjuge, por meio de novas atividades de autocuidado, que estimulam os seus sentidos, desenvolvendo a castidade, que é a retenção da energia sexual, e a vitalidade corporal, que é o fruto da castidade. Tá? Para cada paradigma, então, eu propus autodesafios práticos que eu falei para vocês anotarem, que incentivam vocês a sair da zona de conforto e catalisam transformações que são extremamente significativas. Tá? Esses desafios comportamentais, eles têm o objetivo de desenvolver virtudes harmonizadoras correspondentes que promovem o amadurecimento e o equilíbrio da pessoa, do ser humano, do ser como ser. Tá? Então, ao você integrar esses paradigmas, você enfrentar os desafios que eu sugeri para vocês na aula de hoje, muito prático, espero que tenha ficado bastante prático e simples, você embarca numa jornada de autodescoberta e de renovação. Esse processo vai sempre harmonizar os aspectos femininos, receptivos, e os masculinos, ativos da sua vida, fortalecendo a preparação para futuros relacionamentos muito mais ricos, muito mais prósperos e alinhados com o seu verdadeiro eu, comparados com os relacionamentos que fracassaram no passado, inclusive o que imediatamente fracassou no ciclo anterior. Essa foi a aula que eu fiz com muito carinho para vocês de como recomeçar após o término do divórcio. Espero que tenha feito muito sentido. Se algumas coisas não fizeram sentido, depois você veja de novo, anote de novo na plataforma SDR. Vou pedir que vocês, se faz sentido as minhas aulas, se comprometa a estudar relacionamentos, porque sem comprometimento, apenas pílulas de conhecimento, você não muda de verdade a trajetória da sua vida, tá? Então, tem o link aqui embaixo, você pode assinar a plataforma Segredos dos Relacionamentos, você vai ser muito bem-vinda como minha aluna ou como meu aluno. Se você quer mudar e pivotar verdadeiramente a sua vida, porque tem muita aula legal chegando e tem muita aula, já mais de 100 aulas dentro da plataforma, que você não precisa ver todas, mas eu sei que vão ter aulas que vão soar no seu coração de uma maneira muito, muito harmoniosa e muito virtuosa e muito motivadora, tá? Porque isso é o que eu ouço de todos os alunos e alunas que estudam e praticam, tá? Pratiquem o caminho do matriarcado e do patriarcado. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Até a próxima aula.